A Sônia sempre faz nesse início a meditação, tá? Mas eu quero deixar já de uma vez avisado que na segunda-feira, em função desse carnaval fora de época que vai ter aqui, e o tumulto que acaba tendo na cidade, nós decidimos não fazer a reunião de segunda-feira, tá? Então, terça, quarta, quinta, enfim, daí para frente, tudo normal. Só segunda-feira, na semana que vem, no dia 16, que nós não vamos fazer, não em função do feriado, mas em função do carnaval e do esperado tumulto, lógico, para as pessoas virem para cá, tá bom? E hoje, o nosso palestrante vai ser o Wander Fernandes, e a Sônia, antes da palestra, ela sempre faz para nós uma meditaçãozinha para a gente relaxar, né, encontrar o nosso equilíbrio, para depois assistirmos a palestra. Boa noite a todos. Então, eu hoje escolhi um relaxamento para as super emoções negativas, que às vezes a gente vai acumulando essas energias e a gente precisa colocar para fora, tirar da gente. Então esse relaxamento, ele ajuda a lidar com fortes emoções negativas, né, que podem surgir a qualquer hora do dia. E também até quando a gente está meditando, de repente vem alguma Pensamento. Então vamos relaxar. Sentados eretos, com os pés plantados no chão. Vamos fechar os olhos e respirar fundo por alguns minutos. Inspira profundamente e expira. Imagine-se segurando uma pedra. Pode ser uma rocha, um cristal. E essa pedra é a pedra da preocupação. Repare que cor que ela tem e a textura dela. Agora, pense em todas as emoções negativas que devem ser controladas e destruídas. Imagine que essa negatividade é canalizada pelos braços, vai descendo em direção às suas mãos e é totalmente absorvida pela pedra. Visualize a pedra recebendo e retendo todos os pensamentos negativos que trazem emoções pesadas e indesejáveis. Permita que ela absorva tudo, sentindo que as sensações ruins estão indo embora, dando lugar à tranquilidade. Quando se sentir mais calmo, imagine-se lavando a pedra, deixando-a novamente bem limpinha. E com isso, toda energia negativa se dissipa. Agora então, vamos pedir: Senhor,
que do centro da pureza que tu és, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o nosso planeta. Do seu coração, um foco de luz violeta, iluminando o nosso planeta, curando, transmutando, transformando. Senhor, do centro do amor que tu és, que a luz rosa do amor envolva cada ser que habita o planeta Terra e que esses seres distribuam à sua volta o amor universal que existe na essência de cada um. Do seu coração, um foco de luz rosa iluminando todos os seres que habitam o planeta Terra. Os nossos queridos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos desafetos, todos envolvidos com a luz rosa do amor. Senhor, do centro da paz que tu és, que a luz branca da paz, escrito paz em dourado, ilumine completamente o nosso planeta, visitando os lugares onde haja dor, conflito, guerras, aflições. Visita, Pai, cura o nosso planeta. Senhor, do centro da sabedoria que tu és, derrama-te luz dourada sobre todo o cosmos. Do seu coração, foco de luz dourada, iluminando o cosmos. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na Terra. E assim, com a ajuda de Maria, nossa mãe querida, de Jesus amado, nosso mestre, todos os arcanjos, de Francisco de Assis, o patrono de nossa casa, dos mentores da nossa casa e de cada um de nós, damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou chamar a Rusa para fazer a leitura da página. Bom, é mais uma mensagem, né, psicografada do livro Reflexões para todos nós, né? Então vamos prestar bastante atenção no que eles querem falar para a gente. Caiu a mensagem, é intolerância e preconceito. A intolerância e o preconceito nos levam a atos insanos. Somos capazes de qualquer loucura quando somos levados pelo fanatismo, seja ele qual for. Equilíbrio emocional e respeito às diferenças e aos diferentes são fundamentais. O desrespeito às escolhas alheias nos leva à arrogância de nos acharmos verdadeiros donos da verdade. É o individualismo em mais alto grau. Não abrindo mão de nosso ponto de vista pessoal, nos atolamos na credulidade a pretexto da fé. O preconceito e a intolerância criam um complexo processo psicológico de proteção ante a sensação de fragilidade. Se unem em prol de uma suposta segurança para cada vez mais atacarem aquilo ou a quem os ameaça, deixando-os cegos para o equilíbrio e o respeito a seu próximo. Não conseguem enxergar que a grande proposta do Cristo é amar na dissensão. Amar com todos, pensando de maneira igual,
ou aceitando de cabeça baixa as ordens de alguém, é no mínimo alienação, hegemonia, disfarçada ou fanatismo. E o preconceito, seja ele qual for, revela as limitações do nosso espírito. Temos que aprender a superar nossas diferenças sem extingui-las, caminhando juntos em busca de ideias e realizações comuns. O carinho e a bondade são atos de tolerância máxima perante as diferenças e aos diferentes. E o amor é a mola propulsora da motivação para aprendermos a trabalhar juntos nossas intolerâncias e preconceitos. Então, digamos não ao preconceito e às nossas intolerâncias, sejam elas quais forem, entendendo que todos nós, um dia, chegaremos ao amor incondicional e viveremos livremente, independente das diferenças, sejam elas religiosas, comportamentais, sexuais, de raça ou cor. Assim seja. Elevar nossos pensamentos, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, aos espíritos protetores de cada um de nós, a Francisco de Assis e sua falange, que nesse momento possamos ouvir nosso irmão, que trará para nós palavras de esclarecimento e de iluminação. Assim seja. Bom, estamos aqui com o nosso queridíssimo, né, e preferido, professor Wander. Eu nunca falo Wander, eu falo Wander. Por isso que eu olho para ele primeiro. Boa noite a todos e a todas. Os nossos guias espirituais permaneçam conosco mais uma vez, mais um encontro. E é sempre bom estarmos aqui. Estão todos me ouvindo? Acho que eu não preciso do... Beleza aí? Tá jóia. Eu trago como tema para meditarmos um pouco hoje o Espiritismo Consolador. Mas o foco hoje aqui da nossa meditação é analisarmos um pouquinho, entre tantos pontos favoráveis hoje, de uma forma muito rápida, porque o tema ele não se esgota, é claro, mas a filosofia espírita, independentemente de uma casa espírita, de um centro espírita, né? Isso porque nós sabemos que existem várias casas, vários centros com várias tendências, não é? Enquanto uma casa tem um chamado maior para o ensino, uma outra tem um chamado maior para a cura, a outra tem um chamado maior para a desobsessão, e todas elas em conjunto trabalham para o bem da humanidade, para o bem da espiritualidade. Então, é uma questão secundária de identificação nossa com o local onde nós escolhemos para frequentar, para aprender. A filosofia espírita não, ela ultrapassa todas as organizações no plano físico, exatamente por ser uma ideia, uma filosofia, um ensino que vem do Mestre Jesus, que vem da espiritualidade amiga. O que eu quero dizer então? Que independentemente do local onde nós estivermos, se nós nos abrirmos e abraçarmos e compreendermos a filosofia espírita, nós seremos duplamente abençoados. Primeiro, como nós estamos aqui hoje, presentes fisicamente na casa espírita. E segundo, pela filosofia que conosco ela é compartilhada. Então a nossa proposta hoje é nos deixarmos envolver pela ideia do Espiritismo enquanto fonte de consolação, fonte consoladora, e o que ele tem de fato a nos trazer e nos apresentar nesse momento, neste contexto em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí saindo de uma pandemia, e desde quando tudo isso começou, como fomos atingidos em nosso emocional, não é verdade? Não há nenhum local do planeta que não tenha sentido o reflexo desse período tão conturbado e tão triste. Vivemos a situação
econômica mundial e particularmente do nosso país, né? De grandes incertezas econômicas, políticas, sociais. Vemos o aumento da violência em grande escala. Nós levantamos pela manhã, ao tomarmos o café, ao ligarmos a televisão ou acessarmos algum canal pela internet, nós já somos bombardeados com violência em grau extremo das mais variadas manifestações. O desemprego em alta, o caos social e, mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Dentro desse contexto estou eu e você. Nós chegamos aqui hoje, 19 horas e pouquinho, eu já correndo do trabalho e vim. Você também com seus afazeres, com os seus desafios diários. Porém, os espíritos que cuidam de cada um de nós nos ajudou a chegar até aqui. E chegamos aqui hoje com um propósito. Cada um de nós trazendo a sua bagagem de limitação, de problemas, de aborrecimentos, de angústias, de tristezas, de mágoas. Se fôssemos elencar aqui todos os sentimentos corrosivos da alma, só falaríamos nisso, né? Porém, nós estamos agora aqui, por exemplo, num rápido momento de descanso espiritual, onde nós podemos deixar o nosso sobretudo lá fora, nos entregarmos à espiritualidade amiga e sermos tratados daqui a pouco com a água fluidificada, com a terapia do passe, e compreendendo, como é a proposta de hoje, o que o Espiritismo tem a nos oferecer além de uma religião. O Espiritismo, em todo esse contexto que falamos aqui, apresenta propostas, respostas concretas. Essa compreensão é o diferencial diante de outras propostas cristãs boas, claro, sem dúvida, que o Espiritismo nos direciona, porque nos leva a refletir, a analisar a nossa própria vida diante do nosso contexto e entendermos por que sentimos o que sentimos, por que passamos e o que passamos e qual é ou qual deveria ser a nossa trajetória, da nossa caminhada evolutiva nesta encarnação. Então, a pergunta que não quer calar: tem o Espiritismo algo de fato concreto a nos oferecer neste momento de crise planetária? Pensei. Diante das inúmeras propostas e filosofias que existem e que são possibilidades e caminhos, dentre tantas, qual é o diferencial do Espiritismo? Ou melhor, vamos ser mais diretos, o que ele tem a me oferecer e a oferecer a você aqui hoje, desta noite, além das terapias que, com a gratidão a Deus e ao Mestre, nós receberemos nesse ambiente. Eu entendo que o Espiritismo, nesse contexto, tem muito a oferecer. Por quê? Porque ele oferece respostas que tratam a nossa essência enquanto ser. Porque ele traz conhecimento pleno de todas as dinâmicas que regem os relacionamentos em sociedade. Quando nós paramos para analisar o nosso temperamento, a construção do nosso caráter, as dificuldades de relacionamentos em família, ou no trabalho, ou em outro grupo social qualquer, nós começamos como se estivéssemos recebendo a capacidade de juntar um grande quebra-cabeça e as coisas começam a ficar muito mais claras no entendimento sobre nós mesmos, sobre a sociedade de uma forma geral e os meios nos quais nós interagimos intensamente. Pensem bem. Vou falar a minha realidade. Eu levanto 5h30 da manhã e tem dia que eu estou trabalhando até 10 da noite nessa fase atual. Tenho que dar uma parada. E eu estou interagindo desde de 7 da manhã com vários grupos diferentes de pessoas no meu trabalho. E eu recebo e tenho contato com pessoas de vários temperamentos, de várias índoles. Pessoas que me compreendem, outras não. Pessoas que eu tenho afinidade, outras eu não tenho. E
toda essa, abre aspas, confusão diária, ela resulta para mim num grande aprendizado. Porque eu começo a refletir quem sou eu, como eu conduzo a minha vida e o que eu preciso fazer para compreender o outro. Então, 95% da nossa vida encarnada, ela se resume em relações sociais, que começam na nossa casa, que passam pelo trabalho, passam pela vizinhança e vêm terminar como aqui hoje, nesse grupo em que nós aqui estamos. Não os conheço muitos aqui, pessoalmente, mas nós estamos aqui ainda que momentaneamente interagindo socialmente. E essa compreensão faz toda a diferença para nós entendermos por que temos determinados sentimentos, por que sentimos medo, como resolver a ansiedade, como compreender onde está Deus no contexto da minha vida. O Espiritismo traz essas respostas e esclarece principalmente a realidade plena da imortalidade da alma e da nossa interação com o universo. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, encarnados nesse plano físico. Está todo mundo aqui encarnado hoje? Tem certeza? Belisca seu braço, você está encarnado mesmo, né? Estão todos me vendo aqui? Então eu estou aqui de carne e osso, mais osso do que carne, mas estou aqui, presente, falando. Só que eu estou aqui de passagem. Eu cheguei aqui com uma programação reencarnatória, eu não me lembro dela, tenho nuances durante a caminhada na Terra, mas com prazo de validade para esse corpo físico. E quando chegar o momento eu tenho que retornar ao mundo espiritual, onde não há interrupção nenhuma, apenas do corpo físico. A realidade é contínua. Nós já vivemos na eternidade. E quando nós compreendemos isso, faz toda a diferença, tanto na nossa vida de relacionamento, quanto na nossa compreensão do planeta, o que é Deus, qual o alcance da espiritualidade na reconstrução do nosso ser, para que tenhamos uma vida espiritual e física de maior qualidade. Isso significa que a nossa compreensão do mundo e dos nossos próprios problemas modifica-se de uma forma intensa. Daí muitas pessoas não entenderem por que certos conhecimentos, tal qual a filosofia espírita, modifica a compreensão das coisas. Às vezes o contexto da vida está todo aos olhos de quem está de fora, péssimo, ruim, o pior quadro possível. E a pessoa que tem essa compreensão, ela posiciona-se numa serenidade tão profunda, numa calma, num equilíbrio emocional e espiritual, que aquele que ainda não atingiu essa compreensão fala assim: poxa, como é que pode estar acontecendo tudo isso e o fulano está ali, ó, equilibrado, tranquilo, de boa? Por quê? É uma modificação do ser de dentro para fora, e como é de dentro para fora, modifica completamente o nosso comportamento e a nossa forma de compreender aquilo que nos acontece. E o Espiritismo, ainda enquanto filosofia construtiva, ele considera de uma forma muito intensa, muito consistente, as bases do nosso pensamento social. Por quê? Porque nós temos 3 colunas diferenciais na construção da filosofia espírita, que é a filosofia espírita enquanto ciência, enquanto filosofia e enquanto religião. Peraí, mas isso faz alguma diferença? Toda. Ciência porque ela nos prova a realidade do plano espiritual invisível. Dependendo do nosso nível de mediunidade, essa interação fica intensa o tempo todo. Pessoas que veem espírito, conversam com espírito, manifestações das diversas mediunidades. Então, é uma ciência provada. Existe um mundo espiritual. Isso é uma ciência. A filosofia somos convidados pelo Espiritismo a repensarmos a nossa posição hoje aqui encarnados no planeta, na família, no centro espírita, no trabalho. É o nosso lado moral.
compreender o que somos, onde precisamos melhorar e o que precisamos fazer para caminharmos, transformarmos os problemas da vida diária em oportunidades de aprendizado e seguirmos na estrada evolutiva. E religião porque é a aplicação dessa compreensão moral sobre o meu eu, sobre o meu ser interior. E essa forma de expressar, ela é secundária. Como eu compreendo Deus, como eu me faço a minha interação com Deus, como que eu me sinto fisicamente quando eu oro, quando eu faço algum tipo de prece, quando eu rezo, não importa o termo, quando eu acendo uma vela, quando eu tenho a imagem de um ser, de um santo, não importa qual, mas que me transmite segurança. Isso é a forma como eu expresso essa relação moral minha com a divindade, com Deus. E isso é um diferencial que nós temos. Nós temos uma pergunta muito interessante em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso. Ele não é muito difícil de ler. Mas se cada dia a gente lê um pouquinho, a gente aprende bastante coisa com ele. É um livro de 1800 e pouco, mas que continua tão atual como se estivesse escrito hoje, porque ele trata das problemáticas da vida, que não mudou muita coisa desde quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos. E na questão 799, Allan Kardec, o codificador da filosofia espírita, ele pergunta aos espíritos superiores de que maneira o espiritismo poderia contribuir com o progresso da humanidade. Porque já na época de Kardec, já existiam várias propostas filosóficas que tinham como missão melhorar a humanidade. E cada uma delas cumprindo o seu papel, o seu propósito. Então Kardec foi direto. Bom, está nascendo o espiritismo que de fato tem a contribuir para o progresso da humanidade. Por que esse interesse? Porque o cerne da filosofia espírita é que eu e você venhamos a progredir, nunca estacionar. Vivenciarmos os problemas? Sim. Vivenciarmos as dores da vida encarnada? Também. Mas vivenciar as possibilidades de transformação, as possibilidades de mudança interior que influencia o exterior. Vivenciar a possibilidade de uma vida feliz, porque não fomos chamados para uma filosofia e ficarmos ali curtindo uma infelicidade eterna, só sofrimento não. Lei de causa e efeito e o karma é uma outra história, uma outra situação, mas o Espiritismo nos impulsiona a melhorarmos. E pensem comigo, melhorar ainda que devagarinho já não é um progresso? Então nem eu e nem você têm o desejo de permanecer o mesmo, ano após ano, dia após dia. Vamos correndo atrás das soluções, das possibilidades, mas sempre com foco de que Deus está no contexto, a divindade está no contexto da nossa vida e que nós fomos chamados para uma caminhada evolutiva, que isso um dia vai passar, tudo isso aqui vai passar. E estaremos nesse plano de volta ou estaremos no outro planeta de volta, mas com a gratidão de reencarnarmos e prosseguirmos lapidando o nosso espírito, sempre. E os espíritos superiores dizem assim: como que o Espiritismo pode contribuir? Por isso que ele é uma consolação, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Quando ele coloca em confronto, em xeque, que o materialismo não é nada e é, na verdade, uma grande ilusão. Pensem bem nessa frase. O materialismo é uma grande ilusão, nos dois sentidos. Eu posso ter, com a permissão da divindade, uma vida social e econômica super ótima, que não vai me faltar absolutamente nada, mas é pelo tempo em que eu estiver aqui encarnado. Quando chegar a hora de voltar, eu não levo nada disso. E os problemas que me prendem, que me machucam, que me magoam,
a maioria deles resultados dos relacionamentos também. Vai chegar uma hora que isso vai passar, que isso vai acabar. Então, quem pensa que morreu, desencarnou e acabou, está redondamente enganado. Porque nós já somos eternos. Deixou esse corpo físico aqui, continua, a nossa individualidade não se perde, a nossa consciência se mantém. Somos o resultado de muitas e muitas e muitas e muitas outras encarnações passadas e continuamos. Pense bem comigo. Uma pessoa que lamentavelmente pensa que morreu, acabou. Então ela vive o hoje, o agora, a matéria, em todos os sentidos prováveis. E de repente ela é chamada pelo plano espiritual que chegou a hora dela e ela voltou. Vai chegar um momento, pode ser imediato ou não, que ela vai despertar e ela vai perceber que, na verdade, ela não morreu e que não acabou, e que ela está ali vivinha da Silvia Souza, como diz o ditado, tendo que continuar a encarar sua própria realidade. E é claro que eu acredito que seja um momento bastante complicado. Então, alimentar essa certeza, ela nos traz um conforto na nossa alma, nas nossas emoções. Por quê? Porque o Espiritismo, abolindo os prejuízos de seitas, de castas e de cores, olha a leitura da página inicial como foi feita e está nesse contexto, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir um dia como irmãos, ou seja, igualdade. Numa época bem complicada, no século XIX, né, no quesito preconceito social, o Espiritismo já era progressista no sentido de entender a igualdade entre todas as pessoas. Então não existia aqui dentro uma divisão de castas, nem de cores, nem de sexualidade. Somos todos absolutamente iguais perante Deus. Por isso é que nós somos convidados a rever os nossos posicionamentos, né, que foram construídos nessa encarnação desde pequenininhos, para que venhamos a nos deixar banhar pelo máximo possível dos conceitos da filosofia espírita na nossa vida. Quando eu deixo o preconceito, por exemplo, eu passo a conviver melhor com aquele que antes existia uma barreira a nível da mente. Porque eu passei a compreender que é um irmão igual, idêntico a mim. Como definir, então, consolação? Quando a gente abre lá a internet e busca uma definição, existem várias definições para o conceito de consolação, né? Por exemplo, aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento ou a aflição de alguém ou de si mesmo, com palavras, recompensas e promessas. Se você veio aqui hoje precisando de consolação para o teu coração, para a tua alma, você veio no lugar certo. E aqui em dose dupla. Por quê? Porque recebemos um tratamento espiritual, recebemos o passe, recebemos a água magnetizada e a oportunidade de sempre ter um palestrante aqui para rapidamente nos levar a refletir em alguma coisa, para buscar alívio para o nosso sentimento, para a nossa alma. Sabe, a capacidade de resistir aos problemas da vida, enquanto a gente está aqui nessa terra, não é igual para todo mundo, não. Eu jamais posso apontar o dedo para a Clélia e achar a Clélia é uma fraca, né? Tá choramingando, mimimi, toda hora chorando, fala que não aguenta. E se eu estiver no lugar da Clélia? Por isso que não importa o tamanho da sua dor. Não importa não. Não importa se você já chegou ao ponto da incredulidade. Também não. O que importa é nós sermos acolhidos no amor da casa e no amor dos guias que estão aqui, e para quem tem mediunidade já pode vê-los, para que saiamos daqui da melhor forma possível.
Então o convite é para que você e eu, a gente venha descansar a nossa mente, deixar qualquer mínimo pensamento que corrói o sentimento hoje de fora. Deixa de fora. E aí você vai ver que você entrou numa expectativa e você sairá daqui com outra. Porque tem muita coisa boa que pode acontecer aqui hoje, nas manifestações espirituais. Define como confortar, como conformar-se a uma situação. Como a sociedade hoje está precisando de consolação, você concorda? Como que está precisando de amor, de afeto, de carinho, de um cafuné espiritual, de apoio, de mãos amigas, de braços amigos, de acolhimento. Tudo isso somado resulta em energias positivas que vão crescendo, 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 crescendo. Toma conta de um ambiente como esse e começa a ir para a vizinhança, para a cidade, para o país e também para o planeta. O Espiritismo, então, enquanto filosofia, é uma verdadeira consolação, é um remédio. É o remédio que reconstrói a alma, e uma alma reconstruída modifica sua caminhada diante das limitações da vida. Por quê? Porque as dores físicas, elas podem ser resolvidas, por exemplo, que essa noite com passe. Pode? Claro que pode. Existe a mediunidade de cura? Pode acontecer? Com certeza. Mas amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 3, não importa. Outros desafios no meu corpo físico surgirão, que eu também vou buscar um tratamento espiritual, vou buscar um tratamento com a medicina humana, vou tomar uma medicação para tentar resolver. A água fluidificada ajuda? Com certeza, magnetizada, abençoada, naquele momento ali de prece e de oração, ela está recebendo aquela energia intensa do amor que antes dessa reunião já começou a ser preparado para que os elementos espirituais fossem ali postos naquela água para nós consumirmos. Mas tem uma diferença. Apesar dessas possibilidades, a grande consolação que a filosofia espírita pode nos oferecer é tratar as dores da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por isso que não é apenas uma proposta de religião. Tem muita dor no corpo físico que nós sentimos, que é resultado do desequilíbrio espiritual. O nosso corpo energético, a nossa aura, precisa ser trabalhada, precisa ser reequilibrada. E quando nós sentimos que aqui dentro está acontecendo alguma coisa, aqui fora, olha, nessa capa física começa também a acontecer, começa a refletir a presença de Deus nas nossas relações, na nossa maneira de compreender as coisas. Nós nos aborrecemos menos, nós começamos a olhar o planeta de uma forma diferente, nós começamos a buscar caminhos de solidariedade. E o nosso sentimento, o nosso corpo físico recebe essa influência magnetizante espiritual. Só que isso é resultado de quê? Isso é resultado da compreensão da ideia que nós abraçamos. Então, não ficar apenas num livro físico. Não. Transformar o conhecimento em prática, sendo que é uma prática que apresenta a mim e a você possibilidades constantes de vivenciar, não teoria, vivenciar na prática, no dia a dia, na construção e na reconstrução do nosso ser. Então, a nossa espiritualidade trabalhada significa um corpo físico melhor. Espiritualidade sadia significa uma visão de mundo melhorada. Espiritualidade concreta no nosso ser interior significa o quê? Termos um melhor tratamento físico, estarmos melhores dispostos para os desafios que nós precisamos vivenciar. Por isso mesmo, o Mestre Jesus, no Evangelho, ele traz uma palavra que pode, sim, perfeitamente caracterizar o Espiritismo
como aquele Consolador prometido lá no Evangelho. Jesus disse que iria ao Pai, aos céus, iria ao alto, não importa o nome utilizado, a outro plano, mas que depois dele viria alguém que nos faria lembrar de todas as coisas e ainda acrescentar outras que não haviam sido ditas, né? Por isso, Cristo advertiu: ouçam os que têm ouvidos para ouvir, mas não é esse ouvido aqui não, é o ouvido da alma, o ouvido interior, espiritual, interno. Sabe aquela situação que às vezes você está conversando com alguém que te ouviu, mas não te escutou? Você falou, no final parece que você não falou nada. Não é esse ouvido humano e plano físico. Mas quem tem ouvidos interiores, abertura da alma para aprender, para melhorar-se, para buscar ampliar seu conhecimento, ouça. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras, ele fala sem alegoria, ele fala direto o que tem que ser dito, sem historinhas. Levanta o véu intencional lançado sobre certos mistérios. Aquilo que lá antigamente era mal explicado ou que não podia ser compreendido, agora não tem mais nenhuma parede, nenhum véu, nenhuma separação. Espiritualidade compartilha tudo conosco como deve ser compartilhado. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Não há culpados, o que há é a explicação da lei de causa e efeito, até onde nos acompanha o karma, quais os reflexos de tudo isso na nossa vida, e essa compreensão vai fazer com que tenhamos nossa alma e o nosso sentimento e as nossas emoções equilibradas diante de qualquer desafio que estejamos passando, reconstruindo o nosso ser e a nossa caminhada. Você vai encontrar essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, lá no item 4, para quem quiser ver. Então nós podemos entender que diante de tanta proposta hoje, século XXI, para nos religar a Deus, que o Espiritismo possui uma confiança cristã. Sim, por que não? Você liga a televisão de madrugada, você tem inúmeros programas religiosos te convidando e me convidando à solução de problemas, não é assim? Às vezes passa uma música bonita que a gente até chora, toca o nosso emocional. Tem também algumas palavras muito interessantes, bem-vindas. E o Espiritismo? Peraí, eu posso beber dessas fontes? Claro, qual o problema? Mas e o Espiritismo? Eu vou na casa espírita, eu me interesso pela filosofia espírita. Ele é cristão? É, ele é cristão. Por quê? Porque ele traz na sua base todas as condições do que Jesus pregou, do que Jesus ensinou, do que Jesus transmitiu e nos apresentou como ideal a ser alcançado no Evangelho. Então nós podemos dizer que o Espiritismo não suprime absolutamente nada do Evangelho. Por que eu estou falando isso aqui? Se a proposta rápida dessa noite é apresentar a filosofia espírita como uma fonte de consolação e despertar em vocês o interesse para aprofundar o conhecimento, a leitura, a busca, a reflexão e a prece, é preciso que você confie no Espiritismo. Concorda? Existem pessoas que não compreendem o Espiritismo e dizem assim: aquilo lá não é de Deus, não. Aquela filosofia lá, ela sai daquilo lá, né? Aí você diz assim: eu fui hoje no GEL, no centro espírita. A pessoa fala assim: meu Deus, foi no centro de Macumba. Fala assim, tá amarrado, né? Com arame farpado. Ignorância. E a gente ama da mesma forma. Pura ignorância. É cristão? Totalmente. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, já esclarece toda e possível dúvida de que Jesus também está aqui.
Jesus não tem religião, Jesus não tem placa religiosa, Jesus não tem denominação, Jesus não tem concílio, Jesus não tem absolutamente nada. A lei de Jesus é a lei do amor, e aonde as pessoas se reunirem em o nome dele, em atitude de amor, sem hipocrisia, ali naquele meio ele está. E aqui é uma casa de amor. Aqui é uma casa de pessoas imperfeitas, porque aonde tiver pessoas agrupadas, ainda encarnadas nesse momento, vai ter problemas mesmo. Se não fosse assim, já estaríamos já no mundo regenerado, em outro orbe. O que eu estou querendo dizer? É aqui que Jesus está nos acolhendo, por exemplo, nessa noite. É aqui que existem espíritos espalhados, desejosos de ministrar no nosso ser. É aqui que a espiritualidade nos trouxe hoje para compreendermos que a filosofia espírita tem muito mais para reconstruir a nossa vida, que só depende de tomarmos uma posição, entrarmos de cabeça nesse conhecimento, independentemente de centro espírita, de casa espírita e de religião. O fruto disso acaba nos impulsionando para cá, para sermos úteis, para abençoarmos outras vidas, para recebermos a energia que tem aqui nesse momento. Eu estou sentindo uma energia tremenda aqui hoje. Tremenda. E isso depende de mim, isso depende de você, porque já foi dado pela espiritualidade amiga. Jesus, então, é o Consolador planetário. Qual foto de Jesus você gosta mais? Pensa aí. Não tem a imagem de Jesus assim, naqueles quadros bonitos? Quem gosta mais aqui do Jesus europeu, de olhos azuis, aquele cabelo bonito, louro assim? Ninguém gosta. Quem prefere o Jesus do quadro da LBV, da Legião da Boa Vontade? Eu acho aquele Jesus até um Jesus bem bonito. O Jesus das Testemunhas de Jeová é um Jesus bonito, moreno, um Jesus assim trabalhado, assim, com todo respeito. Tô brincando. O Jesus católico romano também é bonito. Sabe por que eu estou brincando assim com você? Pense em Jesus da maneira que você quiser. Pense em Jesus da maneira que você quiser. Mas abra a tua mente, assim como eu me esforço para fazer, para sentir o amor de Jesus. É diferente de qualquer imagem mental que venhamos a fazer do Mestre de Nazaré. E o Espiritismo diz que ele é o Consolador planetário. Planetário. Aonde momentaneamente pensamos que Jesus não está, porque somos convencidos aos olhos humanos a respeito dos problemas da vida, é lá exatamente que ele está, com os seus prepostos, com os guias, com os espíritos ministradores, me desculpe a expressão, que ralam muito nesse planeta, para manter o mais equilibrado possível, para como essa noite aqui, eu e você viéssemos a usufruir dessa presença plena sobre o planeta, apesar de tudo aquilo que está acontecendo. O Livro dos Espíritos diz que o modelo mais perfeito que Deus trouxe ao mundo para seguir de guia e modelo, ou seja, de inspiração, é Jesus. Antes dele passaram vários filósofos gregos que fizeram a diferença, tal qual Platão, Sócrates, sem problema. Depois de Cristo também. Mas nenhum chegou ao nível da espiritualidade plena, que faz diferença ainda hoje, século XXI, que é Jesus interagindo conosco em sua luz e na presença e através dos seus espíritos guias. Jesus abraça a cada um de nós, ainda que não consigamos perceber isso. Jesus abraça o planeta, Jesus abraça o ecossistema, Jesus abraça os nossos irmãos animais que também estão em evolução. Jesus vibra na energia do amor de uma maneira que nós não conseguimos entender, meu irmão e minha irmã. Eu penso que estou amando e basta uma pequena discussão para colocar todo o meu equilíbrio no chão num determinado dia.
E aí eu começo de novo com as misericórdias divinas a caminhar, mas Jesus não, Jesus está na plenitude das ondas energéticas do amor. E esse é o propósito de Deus, ao nos abraçar, para progredirmos e chegarmos a esse nível, nos sentirmos amados e termos a condição de amar, mesmo na nossa atual imperfeição, que Deus nos entende, nos compreende profundamente, perfeitamente. Para nós encerrarmos, por que então a filosofia espírita é consoladora? Porque ela mostra que todo sofrimento é absolutamente passageiro. Nós estamos no momento do planeta Terra chamado de provas e expiações ainda. Daqui a pouco a gente vai estar num momento chamado mundo regenerado, em regeneração. Nesse momento a gente está sujeito mesmo à dor, sujeito à angústia, à tristeza, sujeito a não crer mais em nada, sujeito a nem querer estar aqui, em lugar nenhum. Só que tudo isso é passageiro, porque quando chegar o momento de retornar ao plano espiritual, nós vamos ver que era de fato passageiro. Então, ao invés de aumentar o buraco da nossa existência, qual é a oportunidade que nós temos aqui de reduzi-lo, de melhorar, de modificar o nosso ser, sem esperar o outro mudar? Eu mudo. E eu mudando, eu espalho boas energias para todos os lados. Ela é consoladora porque ela nos lembra que nós somos completamente imortais. Eu não me lembro das minhas reencarnações passadas, diretamente falando. Tenho nuances, mas eu sei, Deus me dá condições de perceber muito bem quem eu fui aí atrás, há não muito tempo. E eu estou aqui. E quando eu perder esse corpo e despertar no plano espiritual, é uma continuidade. Eu sou eu e vou continuar sendo eu, trocando personagem, trocando a capa, outras vivências sempre. E isso traz uma consolação profunda, sabe por quê? Eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso ter medo da economia, não. Eu não preciso ter medo da morte, também não. Eu não preciso ter medo da dor, da doença, de maneira nenhuma. Porque eu sei que eu sou um ser completamente imortal. Eu já vivo a eternidade hoje, agora, nesse momento. Nos consola porque lembra que Deus é soberanamente justo e bom e Ele está no controle de todas as coisas. Parece que Deus está no controle da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Não parece, né? Parece que Deus está no controle da fome na África? Parece que não, né? Parece que Deus está no controle da confusão familiar na nossa casa? Muito menos, mas Ele está. Existem coisas que nós não vamos conseguir uma resposta imediata, a não ser que nós consigamos nos abrir à espiritualidade, aos mentores que estão ali, insistindo em influenciar a nossa vida, em trazer intuições, mas que nós não conseguimos momentaneamente perceber a presença deles. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Você já sentiu medo de ficar sozinho? Você já sentiu medo de morrer o último familiar e você pensa assim, nossa, só vai ficar eu da minha família? Você já sentiu medo do diagnóstico que você está para pegar? Você não está sozinho. Não está. E isso não é cafuné na alma. Isso é verdade. Deixa o espírito protetor que está com você te intuir. Se você tem mediunidade parada, deixa fluir. Você vai perceber o que eu estou falando. Você não está sozinho. E por último, a filosofia espírita nos alimenta a esperança de um mundo em regeneração. Muitas pessoas não esperam mais nada desse planeta.
Você conversa com um grupo de amigos e a pessoa fala mesmo que tinha que cair a bomba atômica, a começar pelo Brasil, né? Vamos explodir isso tudo, vamos começar pelo Brasil. Pá! Primeiro que vai acontecer e não vai acabar nada, porque nós somos eternos, né? Para começar. Vamos encher o nosso coração de esperança, né? Eu não estou falando em ignorar os problemas, não, tá? Eu sou muito crítico, muito. Vocês não têm ideia. Às vezes eu tenho que me segurar. Mas eu creio no mundo que está para chegar um dia, não sei quando, em regeneração. Espera o melhor para a tua vida. Se você não esperar o melhor para a tua vida e eu esperar o melhor para a minha vida, não adianta estar aqui hoje. O que os obsessores querem é que a gente perca a esperança da nossa própria vida. Você está doente, ainda há esperança. Doente no corpo físico, é passageiro. Mas melhor ainda cuidar da alma. Você está com uma dívida nesse momento impagável. Alimenta o teu coração, a tua alma de esperança. Pode acontecer o que você agora não percebe e que pode vir a acontecer. Você está nesse momento com um descontrole emocional, precisando se reequilibrar. É a hora, é hoje. E você vê que vale a pena estar aqui. E que vale a pena se aprofundar, independentemente de religião, independente de casa, de centro. Conforme nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos desejando nos congregar. Nós vamos nos desejando nos reunir. E quando nós nos reunimos aqui, igual esse momento, e os nossos batimentos cardíacos deixam de acelerar e começam a caminhar conforme a respiração calma. E a nossa mente para de vaguear para lá e para cá e começamos a nos conectar com o divino. A soma de toda essa energia forma uma egrégora. E a egrégora é o somatório de todas as energias do bem. E ela começa a alcançar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo energético, a nossa aura, e a gente sai daqui com essa energia e leva para casa. E às vezes dentro de casa tem um obsessor que a luz que nós estamos levando já vai ofuscá-lo, ele terá que sair daquele ambiente, porque a nossa energia magnética do amor é muito intensa. Que você possa sentir isso essa noite, nós possamos sentir de uma forma muito intensa. Eu vou falar uma opinião pessoal minha. Tá vendo essas literaturas aqui? Elas são importantes, mas a divindade não se esgota nelas, não. Às vezes você vai numa casa até bem intencionada, que ela se sente assim, a verdadeira representante dessas obras aqui, e esquece do amor. Então, buscar conhecimento independentemente de zelo teológico, religioso, e fazer como essa casa maravilhosa que faz. Apoia todos. E quero agradecer a sua atenção. Desculpa a exaltação, é porque de vez em quando o pastor vem. Tá? O pastor de vez em quando aparece. Aí eu me descontrolo. Perdão, não era a intenção. E a minha prece é que a espiritualidade te conduza e que nesse momento já que nós vamos receber daqui a pouquinho de passe, seja muito, mas muito intenso. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Para que a gente possa receber as energias maravilhosas, é preciso que estejamos abertos, que nossos corações estejam entregues para que elas possam vir e nos beneficiar. A oração de São Francisco, para mim, é uma transmutação, é a verdadeira transmutação. Então vamos pedir a Ele: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida,
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, vamos agradecer a noite maravilhosa que tivemos aqui, onde tantas bênçãos foram derramadas, pétalas de flores de todas as cores, e o perfume maravilhoso para impregnar a nossa alma. Pedimos a Maria Santíssima, nossa querida Mãe, que nos cubra com seu manto sagrado, nos ajudando a encontrar o caminho certo para seguir a nossa semana. Pedimos a Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos oriente, que seja sempre para nós o nosso exemplo. Nunca esqueçamos disso. Enfim, que a nossa semana seja abençoada, com muita luz, com muita paz e muitas alegrias. Que assim seja, graças a Deus. Tenham uma excelente semana. Deus acompanhe vocês até São João.